Oi? Vamos. Conseguimos. Nós vamos então retomar, o nosso estudo do Gênesis, 1º de 2024. Antes de iniciar, vamos fazer a prece, elevando os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, nosso Pai, e pedindo, Senhor, o seu amparo, o amparo dos benfeitores amigos da Casa do Caminho, do nosso anjo da guarda, para que nós possamos iniciar mais uma empreitada de aprendizado, de entendimento do seu Evangelho da Criação, munidos deste cabedal de conhecimento, de esclarecimento que conseguimos através do Evangelho e da doutrina espírita, nós possamos utilizar estes conhecimentos para melhorar a nossa vida. E para tanto, Senhor, rogamos o seu amparo, a sua misericórdia conosco, neste pequeno tempo que nós disponibilizamos, separamos para aprofundar no seu Evangelho, que é pouco, mas que é de bom coração. O Senhor nos ilumine, nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, na nossa retomada então, hoje nós vamos para o Gênesis capítulo 3, Para a gente iniciar o capítulo 3 ele é importante porque ele vai trazer para nós a genealogia do mal, Como que o mal surgiu no mundo, não só como, mas por que o mal surgiu no mundo e quem é o responsável pela criação do mal. Antes de adentrar no capítulo 3, então, é necessário que nós façamos uma breve revisão de tudo que nós já vimos, porque o Gênesis, e aí a importância do estudo sequencial do Gênesis, é que ele, na verdade, está trazendo para nós a evolução da humanidade. Ele está trazendo essa evolução. Então, o que nós vimos no capítulo 1, o livro do Gênesis, então, ele é um livro de genealogias, de criações, que explica o surgimento das coisas. No capítulo 1, então, quando nós temos a simbologia dos 7 dias, boa noite, Leandro. A simbologia dos 7 dias, que são, na verdade, períodos, o que nós fizemos foi todo um estudo, nós fizemos ali buscamos auxílio das obras básicas da doutrina espírita, muitas vezes do próprio Evangelho, e a gente pode resumir esses 7 dias da criação, não só como a criação do universo, que a gente vê no capítulo, no versículo, no primeiro e segundo dia da criação, e depois, terceiro até o 7º dia, nós vemos a criação do nosso planeta Terra. E na criação do nosso planeta Terra, os dias da criação, eles remetem para nós a evolução do princípio inteligente. Então, primeiro capítulo de Gênesis, ele fala da genealogia da criação do mundo, do universo / mundo, criação das coisas. Nós já abordamos também que o aspecto do texto no livro de Gênesis, a gente pode imaginar como se fosse uma espiral, que ele vai pegando de forma geral, se a gente pega o primeiro versículo de Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra. Quer dizer, Deus criou tudo. Essa simbologia que eu faço analogia do espiral é utilizada também no estudo minucioso do Evangelho, lá pelo pessoal da União Espírita Mineira. Nós já vimos vários outros autores que abordam isso. Então, é uma tomada geral de uma ideia, quer dizer, Deus criou tudo, era como se fosse uma volta do espiral. Sobe de interpretação. E aí vai afunilando e especificando. Deus criou tudo. Tá, mas como que foi? Foi assim. Ah, tá. Então, o primeiro capítulo, que é o dia, que são os 7 dias,
a criação das coisas e a evolução do princípio inteligente, que nós inclusive vimos que a cronologia, a ordem da criação, ela remete a isso. Então, primeiro criou-se, né, lá no terceiro dia, tem a separação entre água e terra, que aí nós vimos entre mar e parte seca, que aí nós vimos que começa então a surgir os minerais e algumas plantas no mesmo dia. No quarto dia, criação dos astros, que nós estudamos também com base no livro A Caminho da Luz, que isso é um período evolutivo do nosso planeta. No quinto, termina a criação de outros vegetais e começa a criação de alguns animais. No sexto, outros animais e o homem. Então nós vemos certinho a evolução do princípio inteligente, desde o reino mineral até se tornar espírito no homem. Tá? Capítulo 1, então, resume-se na evolução do princípio inteligente. O capítulo 2, ele fala da genealogia, do surgimento, da criação do homem. Né? Foi o que nós vimos. Fala primeiro num aspecto geral da figura do homem, depois traz, né, a figura homem e mulher, tá? Que nós chegamos ao fim, né, desse capítulo 2. Desde o início do nosso estudo, então, nós estudamos 2 capítulos do Gênesis. E agora, né, o que a gente está vendo, então, é uma sequência, um período sequencial de evolução. O princípio inteligente reencarnou no ser humano. Aqui no capítulo 2, nós estudamos sobre reencarnação, nós estudamos sobre o surgimento da racionalidade e dos sentimentos, né? Que nós entendemos o homem como razão, mulher como sentimento e o ser humano integral, então ele é completo nessas duas vertentes, né? Do homem e mulher, razão e sentimento, que todos nós temos. Então tira aquele caráter apenas de gênero, masculino, feminino, não. É homem, mulher, razão, sentimento. E é essa abordagem que a gente vai precisar adotar para entender o sentido espiritual do Gênesis, que é muito profundo. É muito profundo. Então, maioria das vezes nós vamos o quê? Nós vamos traduzir homem como razão e mulher como sentimento. Até aqui, então, como eu disse, nós vimos a criação do ser humano, do princípio inteligente, a transformação dele em ser humano e a evolução do ser humano em termos de razão e sentimento. O capítulo 2 ele finaliza com a criação da mulher. E nós, então, estudamos a questão lá da costela, o que é, por que o homem foi criado primeiro, que é a razão. Nós estudamos sobre como que o ser humano, né, primeiro passou a raciocinar e depois, pela misericórdia de Deus e também pela própria lei natural de evolução, foi surgindo, depois da razão, o sentimento. Então nós estamos em um momento, né, do nosso estudo que nós paramos, né, no momento em que o ser humano está íntegro em termos de razão e sentimento. Os sentimentos que nós estudamos até agora, quando nós falamos lá da evolução, né, que o homem deixa de ser aquele ser musculoso, brigador, nós falamos da questão do feto, né, vocês vão lembrar disso aí, dos 9 meses da gestação, isso gera o amor de mãe, depois os sentimentos de convivência e sociedade. Nós estamos falando só de sentimentos bons. Até agora no nosso estudo nós não falamos de nenhum sentimento negativo. E isso tem uma explicação muito simples. Porque os sentimentos naturais do ser humano são aqueles que estão de acordo com a lei de Deus, com a lei natural. Então até agora no capítulo 2, todos os sentimentos fazem parte do pacote evolutivo do homem. Então, por isso, até agora nós não vimos nada do mal. Tá? Nós vimos só os sentimentos que tinham realmente que acontecer. O amor, a caridade,
a vivência em sociedade, né? Que mais? O medo, né? É um sentimento necessário para a nossa evolução. Talvez foi um dos primeiros, né? Antes mesmo da questão do amor, o instinto de proteção é o medo. Esse amor que a gente está falando não é o amor pleno, né? Que nós ainda vamos atingir. Mas a questão do afeto, do gostar, do proteger, do importar. Esse amor mais familiar, no sentido de vivência em família e em sociedade. Então, estamos falando de um ser humano que está com com os sentimentos que Deus proporcionou e precisa que o homem esteja. Tá? Nós paramos o estudo neste momento da jornada evolutiva do homem. Capítulo 3, como eu disse no início, ele vai falar para nós da genealogia do mal. Como e por que o mal entrou no mundo e está aí até hoje. Enquanto eu bebo minha água aqui, alguém tem algum comentário? Bom, continuemos então. Capítulo 3, gente, pelo menos aqui na minha tradução, ele é intitulado O Pecado. Vocês vão ver que nós vamos ficar um tempinho estudando esse capítulo 3, por quê? Esse capítulo 3 talvez seja o que mais reflete ao nosso momento atual. Então, assim... Oi, Helena. Capítulo 3 é na Bíblia? Isso. Capítulo 3 do Gênesis bíblico. Tá. Porque o meu tá a queda do homem, será? Por causa que tem umas divergências de Bíblias, né? É esse mesmo? A queda do homem? Sim. Será que eu estou no lugar certo? Eu estou com a Bíblia na Gênesis, né? Onde tem o capítulo 1, que você começou no início da criação, e tudo. Depois veio para o capítulo 2, que foi a formação do homem, né? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, é o 2, não é isso? Esse é o 1. Começa o 2 aí, né? Começa o 2 aí. Só que o meu, aqui no terceiro, aí, depois termina a formação da mulher, né? Que fala. E aí vem a queda do homem. O seu, você disse que, como é que está escrito? O pecado. É isso mesmo, né? Enfim, é a mesma coisa, né? O seu aí está remetendo à questão do homem, né, ser expulso do paraíso, que vai ser o fim da história. E o meu aqui está falando do início, que é o pecado. Mas a queda do homem também, se a gente for ver, né, é exatamente quando a gente sai do que está prescrito na lei de Deus, vamos dizer assim, né? Mas é a mesma coisa, tá, Eliana? Sua tradução, você falou que é do João Ferreira de Almeida, né? Corrigido e fiel, não é isso? Deixa eu confirmar aqui. Da Bíblia, né? Deixa eu... Mas é isso mesmo, é porque cada um tem a minha a serpente no jardim. É isso mesmo. E aí, né, gente, só para lembrar também um contexto histórico aí, na verdade, o texto do Gênesis, assim como os outros, né, da Bíblia, eles não eram organizados por capítulo não, tá? Capítulo foi uma coisa que a gente colocou só depois para ficar uma maneira mais didática. Então a maioria desses títulos aqui é só para a gente conseguir situar, né, sobre o principal que o autor acha que aquele capítulo está falando. O texto original hebraico, né, só para lembrar do nosso início, lá que nós estudamos, o Gênesis ele foi um livro escrito para ser cantado. Na verdade, ele é um cântico. Cântico da criação, que chama, né? Então, no meu aqui, ó, capítulo 1, hino da criação do universo. Nos festejos, nas tradições religiosas judaicas, né? Tem então as pessoas que cantam os versos do Gênesis. Aí ele tem toda uma melodia, uma harmonia, né? Tem toda uma linguagem poética. E aqui quando a gente lê, parece que é um texto mais denso, mas na verdade ele é um cântico, né? Só para
a gente não perder a meada aí da questão histórica. Então o texto original ele é todo discorrido, né? Nos primeiros escritos não tem vírgula, não tem ponto, não tem vogal, era tudo junto ali porque tinha que economizar no papiro, né? Então, por isso que de vez em quando a gente vê algumas divergências até de tradução desde lá do início, porque não é fácil. Imagina você ter que formar a palavra só com consoante, né? Mas hoje a gente tem boas traduções, né? Inclusive essa sua é uma das mais utilizadas. A minha também aqui não foge muito disso, não. Ô, Tiago, Oi. eu estava querendo fazer uma pergunta, eu acho que vai fugir um pouco desse estudo nosso aqui. Vai e não. Baseado nos estudos de domingo lá na Casa do Caminho, muito difícil eu deixar de ir aos domingos. Uhum. Nesse domingo passado, a gente discutiu muito a questão do homem ser a razão e a mulher o sentimento. Uhum. E a gente conversou vários tópicos a respeito, conversando. E aí me veio a cabeça, eu falei assim, porque é uma simbologia a questão da serpente, da mulher ter sido ela, né? Ela que foi lá, a serpente falou para ela, e aí ela conheceu o mal, né? Uhum. Aí eu fiquei me perguntando assim, será que, porque hoje a gente tem tido assim como a mulher é inferior ao homem. A gente vê que tem esses países árabes aí que ela nem tem certas coisas que ela não faz, e muito por muito, até aqui mesmo no Brasil, mulher trabalha, um homem trabalha, os dois têm o mesmo cargo, a mulher sempre ganha menos, Uhum. tem essa dificuldade aí. Aí eu fiquei me perguntando assim, não sei se é uma pergunta boba, será que a mulher, quando ela ouviu a serpente e ela foi conhecer da árvore do mal, ela demonstrou ali mais maldade do que o homem, e aí, no caso, a mulher não seria só sentimento, ou ela mostrou assim mais inteligência, porque a despeito de ter diferenças e preconceitos em relação ao serviço da mulher, ela está sempre mostrando habilidades, né? Uhum. E às vezes até superiores a muitos homens, profissionalmente falando, né? Então, eu fiquei me Sim. perguntando, será que a mulher ali mostrou mais esperteza do que o homem? Vamos dizer assim, a Eva mostrou mais do que o Adão, porque lá é ela que induziu Adão a cometer o pecado. E Uhum. ela foi convencida primeiro. Sim. É bem Entendi. confuso, não é? Não, deu para entender. Nós vamos falar exatamente sobre isso, tá? Mas só para ilustrar um pouquinho a pergunta, né? Quando a gente fala mulher simboliza o sentimento e o homem a razão, a gente fala até assim da razão operacional. Isso vem também de toda uma cultura que nós temos até hoje, do homem ser o provedor, hoje em dia não mais, né, gente? Mas assim, ao longo da história da humanização, desde o início o homem é o provedor de alimento, de sustento para casa, né? E precisou trabalhar, então assimila esse trabalho com esse raciocínio operacional. Isto é um símbolo por causa de uma cultura do nosso processo de humanização. Tanto que desde o início do nosso estudo a gente falava quem que saía para caça, né? Vamos dizer, o trabalho da época, era um homem. E isso por um motivo muito simples, mais força física, mais Sim. chance de sobrevivência, tá? Uhum. Uhum. Mulher também era muito forte, né? Um homem de hoje, você pegar uma mulher dessa época aí, bom, apanha bonitinho. As mulheres também eram muito fortes. Mas então, exatamente pelo que a gente estudou lá no começo, o homem por ter mais essa força física e prover as coisas, vem com esse sentido da racionalidade operante, tá? E a mulher, pelo que nós estudamos também, da necessidade de cuidar da cria, vamos dizer assim, dos filhos, ela está ligada ao sentimento porque
primeiro contato, né, com o filho vem da mulher, tem toda uma contribuição de meio que fazer parte dela durante o período gestacional. Então é muito mais fácil a mulher sentir amor pelo filho. E hoje nós vemos também na doutrina espírita, né, aí milhares e milhares de anos após o nosso período evolutivo e a criação do ser humano, a seguinte frase: o sentimento, o amor, né, o sentimento que mais remete ao amor verdadeiro, o amor verdadeiro a gente não conhece na Terra, mas o que mais se aproxima é o de mãe para filho. Isso a doutrina espírita traz para nós. Então é essa separação que faz entre razão, racionalidade operante do homem e o sentimento da mulher, por causa de uma questão cultural. Lembrando, né, que quem escreveu o Gênesis, Moisés, uma sociedade totalmente voltada para a figura masculina. Então primeiro criou o Adão e da costela que veio a Eva. Qual que é a nossa missão? É a gente conseguir entender o que está por trás disso, porque também não é por acaso que está escrito, né? Inclusive nos últimos estudos a gente finalizou entendendo direitinho o que era essa questão da costela, o que simbolizava, né? Não tem nada que foge da ciência ali. O que é o mais importante disto tudo? É a gente não focar no gênero, na figura mulher, gênero mulher, e na figura homem, na figura mulher, gênero feminino, e na figura homem, gênero masculino. Por quê? O mais importante disso tudo é o espírito. Então faz parte da nossa jornada evolutiva, inclusive, em alguns momentos reencarnar como homem, outros reencarnar como mulher. Por quê? Cada ser é um ser integral, composto de razão e sentimento. Se a gente for ver agora o que está acontecendo com as mulheres dominando e dominando mesmo, é por um motivo bem simples. Porque à medida que nós vamos evoluindo, e nós vamos estudar isso aqui, o sentimento passa a ser o mais importante, porque o máximo da evolução é quando a gente consegue o sentimento puro, que é o amor. Então, hoje em dia não é importante mais ter força física, né? Hoje em dia a gente já está mais evoluído, mais racional, tecnologia, né? Então, hoje o sentimento faz mais diferença. E o que vem com o sentimento, né, na jornada evolutiva nossa? E só concluir, vou passar para você, viu, Dani? Na jornada evolutiva nossa, esse fato da mulher ser a cuidadora dos filhos, ter atenção, né, ao mesmo tempo que cuidava do filho, precisava ficar atenta para ver se não tinha nenhum predador aproximando. Qual que é a diferença básica do homem e da mulher? O homem precisa focar em uma coisa. Olha como que isso é histórico. O homem precisava sair para caçar e ele tinha que guardar o caminho de volta. E ele tinha que focar o quê? Na caça, senão de predador ele virava presa. O raciocínio do homem, então, é um raciocínio mais direto. A gente precisa concentrar numa coisa. A mulher, não. Em casa era diferente. Ela precisava estar atenta ao filho e o que estava acontecendo fora. Casa, caverna, né, gente? E o que estava acontecendo fora. A mulher, então, tem a capacidade da atenção difusa. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Disciplina. Não podia, né, vacilar em momento nenhum. Ter muita atenção em várias coisas. Então, hoje, essas coisas começam a sobressair sobre a força. Antigamente, 300, 400 anos atrás, era o quê? Era guerra. Para construir coisa era no braço, para construir máquina era tudo braçal. Então ainda precisava de força física. Hoje não. Hoje tem robô, né? Então hoje precisa muito mais de coisas que a mulher domina. Compromisso, disciplina, pontualidade, uma pegada de sentimento com as coisas. Então é muito natural a mulher estar dominando, né? E o futuro não é, lógico, existir só a mulher e só a mulher dominar. Mas o futuro é que todos os espíritos, tanto do gênero encarnados num corpo masculino ou feminino,
atentem de que é necessário o sentimento. Então a tendência nossa na evolução é ver acabar as desigualdades sociais, acabar as desigualdades de gênero. Por quê? Como humanidade, vai ser uma consciência coletiva de que nós precisamos melhorar na questão do sentimento. E no estudo, Eliana, vai responder essa questão do porquê Eva. Por que Eva primeiro? Tá? Sim. Nós vamos chegar lá. Ok. Obrigada. Dani. Tiago, só lembrando aqui uma coisa que você já falou aí, né, que esses livros, Gênesis inclusive, ele foi escrito numa perspectiva Moisés, né, do homem, de uma época em que havia essa dominação. Quando essa Eliane falou que mesmo hoje a mulher é considerada inferior, também por uma perspectiva cultural, humana, nunca em momento nenhum masculina, nunca em momento nenhum dentro dos ensinamentos do Espiritismo, do Cristo, né? Exatamente. Nada disso coloca a mulher como inferior. De jeito Agora, nenhum. uma coisa que eu lembrei aqui, quando Eliane estava falando, é sobre o número reduzido da presença de espíritos que animaram corpos femininos nos umbrais. Uhum. Né? Exatamente. O Rossando até brinca numa palestra dele que toda história que a gente tem, né, de desencarne é a mulher que vai resgatar o marido. É a Lívia, né, que vai para as regiões, né, de energias superiores. O Emmanuel precisa reencarnar algumas vezes. Com o Saulo e Abigail. Abigail já era um espírito evoluidíssimo e o Paulo, né, Saulo/Paulo, precisou passar por um dobrado. Porque, no fim das contas, é isso mesmo, é o sentimento que importa. Né? É o sentimento que vai dominar. E nós vamos ver isso, gente, quando a gente fizer uma comparação aqui da figura de Eva com a figura de Maria. Né? Talvez depois de Jesus, o espírito mais importante aí na trajetória da Terra é Maria. Né? Jesus ele vem na figura masculina, né? Mas também podia ser um Cristo num corpo feminino que não ia fazer diferença nenhuma, porque o grau evolutivo, né? Se a gente for pegar o Cristo, por exemplo, Jesus, era um homem, reencarnou no corpo de um homem, mas tinha profecia do Messias, do príncipe, né? Então era para atender a perspectiva da população reencarnada naquela época. A mensagem traria mais confiança, ia ter menos problema, né? Mas, se a gente for olhar o Cristo em termos de sentimento, não tem nada de brutalidade, de força física, nada disso. O que ele explana é o amor. Né? É o amor. Nós vamos ver a diferença aqui quando a gente fizer essa comparação. E só uma coisa sobre evolução, né, gente? Para a gente ver o tanto que o sentimento é mais importante, no fim das contas, do que a razão, porque o amor, que é o sentimento puro, a razão ela já está embutida ali. Quando eu amo, eu faço as coisas certas, e para fazer o certo eu preciso pensar. Né? Para deixar de fazer o errado, eu preciso pensar, eu preciso ser racional. O amor é a convergência dessas duas coisas, e o amor é um sentimento. Tá? Só em termos de... Só para a gente ver o tanto que isso é importante, a gente começa, né, hoje ainda, como foi dito aqui, existe uma desigualdade em termos de gênero, né, masculino, feminino, a mulher ainda, se a gente for ver uma desigualdade material, né, como foi dito aqui no sentido do emprego, né, ocupa o mesmo cargo, às vezes até cargos de níveis superiores e recebe menos do que o homem. Na política a gente não vê ainda muitas mulheres, né, representando, e é necessário que tenha. Mas é importante a gente fazer uma análise do tanto que o domínio feminino cresce rápido. Porque olha só, se a gente for pensar de quando a figura feminina começou
a sobressair, até mesmo na ciência, isso é do fim do século XIX até agora. O dia 8 de março, né, que tem a ver com a história lá das mulheres numa fábrica, né, que elas fizeram greve reivindicando o direito e aí foram carbonizadas dentro dessa fábrica pelo patrão. Foi a partir dali, né, que começou. Então, nós estamos falando de no máximo 200 anos. E hoje, né, hoje a gente fica abismado com essa diferença de tratamento. Por quê? Porque nós também estamos ficando seres mais sentimentais. Então hoje isso incomoda. Mas há 300 anos atrás era muito comum, né? O homem podia ter várias mulheres, podia trair, podia sair, e a mulher não, tinha que ficar em casa, e se traísse o marido tinha direito de matar, né? Lavar a honra com sangue. E era um negócio normal. Não despertava, não ia preso, não acontecia nada. Hoje, graças a Deus, já tem, né, Lei Maria da Penha, tem várias outras coisas que por coisas precisa melhorar e muito, né, gente? Mas por coisas muito menores já tem algum tipo de penalidade. Mas o que eu quero falar é o seguinte: o domínio masculino, ele é desde o início, né, o domínio assim de sobressair por causa da força mesmo, se a gente for parar para pensar, é o grande diferencial, é a força física. Desde o início da espécie humana até 200 anos atrás. Então nós estamos falando de 200 mil anos de domínio masculino. E em 200 anos que a mulher começou a sobressair e o sentimento começou a sobressair, o tanto de coisa que foi conquistada para a mulher não tem nem comparação. O que eu quero dizer? Uma cultura de 200 anos ela está começando já a se apagar, e a tendência talvez, né, se eu fosse chutar uma data aqui, é que daqui a uns 100 anos, por exemplo, as coisas já sejam mais igualitárias, e elas já estão começando a ser. É uma transformação de domínio de 200 anos, de 200 mil anos, em 200 para 300 anos. Por quê? É o sentimento. Né? O sentimento, quando ele sobressai, é de uma vez, não tem nada que para. Não tem nada que para. Então, assim, é muito importante a gente focar, né? A gente entender que... E aí, sentimento, ele não tem também gênero, né? Espíritos reencarnam como homem e mulher, como foi dito. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando o sentimento passa a dominar, o domínio dele é muito mais efetivo, tá? E é muito mais certeiro. E é o correto de acontecer. Nós vamos ver isso estudando aqui no Gênesis. Beleza? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Bom, pra gente cumprir o cronograma então, né, vamos adentrar ao capítulo 3, o pecado. Ele começa assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Esse é o versículo 1 do capítulo 3. Na verdade, ele continua, né? O versículo 1 continua, mas eu quero parar nessa frase aqui, porque o início do capítulo, né? No início do capítulo, o autor deixa uma mensagem importantíssima para nós. Que foi Deus quem criou a serpente. Olha só que intrigante. E não podia ser diferente, porque Deus criou tudo. Então, serpente é um animal selvagem e Deus criou ela.
Nossa, gente, se a gente para aqui, isso é totalmente contrário ao que está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: quem criou o mal? Foi Deus? E a resposta: não. Foi o homem. Quando o homem desvia da lei de Deus, eis o mal. Isso aqui dá para a gente discutir tanto, né? Por quê? Oi, alguém quer falar? Não, eu, na verdade, eu ia falar não, mas aí você parou, porque é muito questionável, né? Assim, Deus não criou o mal, criou a serpente. Mas a serpente, ela que incutiu na cabeça da Eva, que ela incutiu na cabeça da Eva que Deus estava escondendo alguma coisa, Uhum. né? Então, na verdade, o mal surgiu aí da cabeça da Eva. Aí a gente está começando a entrar, É né? muito complexo, né? Nós estamos começando a entrar, é isso mesmo. O mal não está na serpente. Está nela, na mulher. Isso, né? Aí está o quê? O livre-arbítrio, né? Sim. Lembrando, né? Na mulher aqui simbolizando sentimento, tá, gente? Uhum. Sentimento. Então, olha só. O autor deixa claro para nós, né, que Deus criou tudo. Inclusive essa serpente aqui. Foi criada por Deus. E olha, gente, a serpente, a astúcia, né? Olha o que ela falou. É verdade que Deus vos disse: não comais de nenhuma das árvores do jardim? Olha a malícia da serpente. Foi isso que Deus falou com Adão e Eva, gente? No que nós vimos aqui atrás? Foi isso Não. que Deus falou? Ele falou que não era para eles comerem da árvore do conhecimento. É isso? É, versículo 16 aí. Lê para nós aí, Eliana. Versículo 16, capítulo 2. Versículo 16. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. É isso? Isso, depois Mas da continua. árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Existe diferença entre o que a serpente falou e entre o que Deus ordenou, gente? Sua pergunta, eu não ouvi, que começou a chover e está fazendo barulhão. Existe o quê? Existe diferença entre o que a serpente falou e entre o que Deus ordenou? Não. Aqui a serpente, no meu aqui está um pouquinho diferente, ela questionou a mulher aqui, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: e assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Isso aí. Tem diferença. A astúcia, gente, a sagacidade, né? A tentação. Primeiro ensinamento desse capítulo no primeiro versículo, tá? E nós vamos continuar discutindo na próxima semana. É quando a gente começa a distorcer a lei de Deus. Porque a ordem de Deus foi muito clara. Pode comer de todas as árvores, menos a do conhecimento do bem e do mal. Quando chega a serpente, ela não afirma, porque o mal é assim. Ele não toma decisão, é o que nós estávamos falando. Ele induz a gente. A serpente não assumiu compromisso nenhum, ela fez uma pergunta. Ela falou assim: é verdade que Deus falou para não comer
de nenhuma das árvores do jardim? Só que Deus falou exatamente o contrário disso. Ele falou, pode comer de todas, exceto uma. Percebem a astúcia, né? Isso acontece na nossa vida demais. O mal não chega assim escancarado e obriga a gente a fazer. Ele vai induzindo a gente a pensar, a mascarar, a interpretar erroneamente a lei de Deus para aí depois fazermos o mal. Então, Tiago, oi. então, diante do que a gente está conversando, o mal, ele age confundindo a gente, né? Exatamente. E a gente não está atento, nem sempre está vigilante, acaba caindo nas armadilhas mesmo. Isso aí. Exatamente. Isso tudo, gente, tem a ver, se a gente for trazer para o lado espiritual, com vibração, com aquilo que a gente atrai, né? E a serpente, só para a gente finalizar hoje, e para induzir também vocês, se quiserem pesquisar, esse capítulo é riquíssimo, tá? A serpente, gente, ela aqui simboliza as tentações, né? A serpente animal, ela foi criada por Deus e ela tem o seu trabalho maravilhoso na natureza que ela cumpre bonitinho, tá? E quando ela ataca a gente é porque a gente está invadindo o território dela e o instinto dela manda ela se defender. A cascavel, né, que é uma cobra, ela tem até o chocalho que faz barulho, tipo assim, sai daqui, sai daqui. Se a gente aproxima mais, ela se defende, dá o bote. Não é nem bom para ela morder a gente, você sabia? Não é bom não. As cobras venenosas, elas querem gastar o veneno dela com coisa pequena que ela consegue comer. Então ela ataca rato, ranzinha, animais pequenos que ela ataca, ele fica imobilizado e aí ela consegue alimentar. Nós não. Um trem desse tamanho não vai conseguir comer, ela gasta veneno. Então ela está se defendendo, gente. Ela não é má, tá? E é até ruim matar também. Lógico que a gente precisa se defender, né? Mas... Bom, enfim, aqui eu tô defendendo, né, a serpente porque aqui fala que é um animal criado por Deus. Então nós não estamos focando na serpente, no animal serpente. Porque se focar nesse animal, lá no fim do estudo do capítulo nós vamos ter problema. Tá? Nós vamos ter problema. Por que a serpente simboliza o mal, então? Quando a gente quer fazer o mal, né, o que a gente está confundindo? A gente está direcionando a nossa força para onde? A nossa energia para onde? Qual que é o nosso propósito, gente? Para a gente finalizar. Nosso propósito enquanto encarnados é qual? O nosso propósito é a evolução. Evolução para onde? Para quê? Em que sentido? A evolução do espírito para a gente alcançar a perfeição. E para isso a gente foca em quais coisas? Em quais ensinamentos? Em qual perspectiva? Espiritual ou material? Espiritual. Espiritual. Praticar o amor sempre, né? Acima de todas as coisas. Da perspectiva do espírito, nada dá errado. E a evolução que a gente busca é a evolução do espírito. O mal, então, é quando a gente deixa de direcionar para a perspectiva do espírito e traz para a perspectiva material. O mal é sempre quando nós queremos ter vantagens materiais. Eu mato o outro porque eu estou na crença de que tirar o corpo dele vai matar ele. Isso é ignorância. O espírito vai continuar vivo, né? Eu bato em alguém porque eu acredito que o corpo, ferindo o corpo,
eu estou prejudicando a pessoa, mas eu estou prejudicando a mim mesmo. O espírito não sente. Né? E várias outras coisas. O dinheiro, né? A ganância, é tudo material. Serpente, então, gente, é um animalzinho que locomove como? Rasteja na terra. Todo o corpo em contato com a terra. Então ela simboliza o mal porque a terra, né, no pó aqui, no sentido terreno mesmo, rastejar na terra é estar totalmente ligado a questões materiais. É por isso. Quando Jesus fala lá na missão de 70, quando ele dá as ordens, ele fala assim, ó, se alguém quiser recebê-los em casa, de bom grado, entra, anuncia a palavra e tal. Mas se não quiser, sai de lá e tira o pó, tira a poeira dos pés. Quer dizer, não traz nenhum resquício material, não deixa esse mal impregnar. Abençoa e sai. Né? A serpente é o quê? É todo o corpo, toda a extensão. É na completude ligada na matéria. Todo caminho que ela faz é ligado na matéria. Tá? Então é isso que ela simboliza aqui. As tentações, né? As confusões, como a Débora bem disse, aquilo que nos tenta e nos confunde é o quê? Sempre é na perspectiva material. São as serpentes. Tá? Essa é só a chamada. Deu nosso horário. Né? Eu entrei com um problema aqui, começamos um pouco atrasado, mas vamos manter o horário do término. E fica o convite, gente. Continuem lendo esse capítulo, pesquise sobre a simbologia da serpente e tal, e aí nós vamos continuar na semana que vem. Hoje foi só para dar o gostinho e o interesse, né, do que nos espera aí no estudo. Ok? Ok. Dona Silvia hoje ficou muito caladinha, eu vou pedir ela para fazer a prece final para nós. Pode ser, Dona Silvia? Pode. Por favor. Vamos então, né, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer pelo ano que passou, que espero que foi um ano produtivo para todos nós, só de nós ter feito o estudo do Gênesis, já foi foi uma produção maravilhosa na nossa vida. E que nós possamos, esse ano, entrar com todo amor, com todo carinho, valorizando esse estudo. Que Jesus possa nos ajudar a internalizar ele dentro de nós e cada vez nós possamos nos interessar mais pelos estudos que nos levam a Jesus, a Deus nosso Pai. Que Ele possa nos amparar, nos iluminar todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Até semana que vem. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite.